Adoro. E aí, cara, o que você anda programando? Galera, no vídeo de hoje eu quero citar alguns pontos para vocês aqui, como vocês já estão vendo no título do vídeo, né? Quais seriam os monstros, né, que todo mundo teme quando começa na área de programação ou na área de tecnologia? Galera, vocês já vão entender bem o que que é e vocês vão se identificar com alguns e vou mostrar para vocês que não é lá bicho de sete cabeças. É o pessoal que não anda sabendo explicar muito bem da maneira mais fácil para quem ainda não está na área. Meu nome é Samuel Ferreira Duarte, eu já trabalho na área de programação faz algum tempo e eu espero trazer para vocês conteúdos que tragam relevância e que possam trazer um pouco mais de compreensão para vocês na carreira de vocês, né? Tantos vocês que eu falei dessa vez. E caso estivesse gostando do vídeo, galera, se inscreva no canal, mas só se você estiver gostando. Se você acha que não vai mais voltar aqui, não tem sentido nenhum, né? Não faz sentido, só se você gostar, tá bom? Bora pro vídeo. Galera, seguinte. Eu vou começar com um que é o mais óbvio e depois o segundo vocês vão entender que é o maior vilão da maioria das pessoas, já foi um pouco comigo, mas eu como sou teimoso, eu falei assim, não velho, isso não é difícil, pessoas estão ensinando errado, isso não pode ser tão difícil, e eu entendi que não é difícil. É que as pessoas que desenharam esse conceito colocam ele de maneira muito abstrata, muito, não sei se é a palavra abstrata, muito conceitual, nos trazem ele para o mundo real. E por mais que a gente está trabalhando com software, que são coisas não é possível tocar, né, o software, tipo o código, né, a gente só visualiza ele por tela, ele tem uma representação, de certa forma, gráfica, que representa a vida real. Porque a gente tem lá arquivos que equivalem a folhas de papel, a gente tem letras que equivalem a letras digitadas ou escritas em um papel. Então, no final das contas, tudo que você faz num código, numa ideia, você consegue também fazer num papel. Obviamente que você não vai conseguir ver o resultado igual. Mesma coisa você pegar um código de programação e mandar imprimir na impressora. Ou alguns livros têm o código todo representado ali. É a mesma coisa que está acontecendo ali. Né? Ah, mas tem biblioteca, com um monte de coisa por trás. Bom, se você quiser fazer uma enciclopédia de 1 milhão, um registro de 50 mil linhas, de 50 mil páginas, você vai conseguir colocar um programa inteiro só em texto. Inclusive os computadores antigos, eles interpretavam, né? Não era texto, mas interpretava com agulha e eles conseguiam fazer ali os binários ali detectando. O processador era totalmente mecânico, né? Aí tem as histórias aí, a maioria de vocês já conhecem, inclusive histórias muito famosas, né? Não vou nem citar aqui o caso. Ou melhor, se você tiver alguma história famosa, cita aí para ver se eu conheço todos. Vai que você conhece algum filme que eu não conheço, fica legal que a gente também troca figurinhas todo mundo aí nos comentários, né, galera? Mas, galera, a lógica de programação, para não enrolar muito, é a primeira de todas, que eu acredito que vocês vejam como vilão. E essa lógica engloba também a interpretação de como colocar isso em prática. Vamos colocar da maneira mais simples, né? O primeiro de todos aqui, eu vou abordar dois pontos nesse vídeo. E são os dois pontos que eu acho que é crucial, que mais pega, que as pessoas não conseguem, né, aprender. Primeiro ponto é a lógica. A pessoa vai lá, quer fazer o primeiro programa, tá desesperado para fazer o primeiro programa e ele quer fazer tipo uma funçãozinha, né, um método, uma caixinha que faz uma lógica, que soma 1 mais 1 para dar 3, porque depois o professor pede para ele fazer um Fibonacci, né, que vai sempre somando de trás com o da frente, e aí fazer esse número infinito. E isso são exercícios legais, a gente usa laço de repetição, né, o tal do while, né, que é o enquanto. Aí é o maior erro que a gente comete sempre quando está começando a programação e fica louco, que a gente faz laços infinitos, né, você entra lá no loop e o loop nunca sai. Então, assim, é coisa comum, galera, todo mundo comete esse erro. Depois lá na frente você descobre que o while nem se usa para programar direito, a gente usa mais for mesmo, que é percorrer, né? Ninguém vai correr o risco de colocar um while que pode nunca sair. E o while você tem que colocar uma condição que ele vá sair sempre. Então, é bem incomum, pelo menos no meu dia a dia, a gente só usa mais for, stream. Mas o while mesmo não é uma coisa que você vai usar todo dia. Fica a dica para você que está começando aí bem no comecinho dos estudos, né? Porque quem está mais na área está acostumado com o que eu estou falando. Então eu vejo que quem está começando tem esse problema aí de temer, né? Aí, lógico, tem a sintaxe, aí todo mundo tá sabendo também a sintaxe. Mas a sintaxe no começo, se você pegar e gravar, copiar e colar, por exemplo, no Java, int main, né? Void, o string args lá. Você pode pegar um PSVM lá no Eclipse, Ctrl espaço, já vai dar um autocomplete. Ou você pega e copia, escreve certinho lá, vai funcionar.
e aí você escreve um println lá, já vai printar na tela, quando você executar, por assim dizer, ó, na tela que a gente diz no console, embaixo, né? Então você já consegue ver alguma coisinha funcionando. Acumular valores em atributos e imprimir isso junto com println. Pode ser o começo do começo do começo de tudo, né, galera? A coisa mais básica do básico. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês já conseguem entender a lógica, fazer um if, se não, então. Aí tem os paradigmas ali da própria linguagem, algumas linguagens sacaneia, que o igual ou equals podem se comportar de maneira diferente, dependendo do que você está fazendo com eles. Isso é o que mais pega quem está começando, porque a pessoa fica meio frustrada. Pô, eu queria comparar uma coisa com outra e não teve o resultado que eu queria. Ou se não, um erro que eu vejo que todo iniciante também comete, assim, não é bem erro, né? Mas fica um código feio e difícil de entender, é colocar muitas condicionantes e ou, tudo no mesmo if. Galera, se você está colocando 3, 4 e ou no mesmo if, provavelmente você podia separar isso num método separado, numa função separada. Faz uma funçãozinha que faz essa tomada de decisão separada, dá um nome para ela, que provavelmente ela, quando você tem lá, sei lá, se cliente ativo, se cliente veio do banco tal. Então você pode colocar um método que é validar se veio do banco tal ou não, e um validate cliente ativo, is client enable. E aí você chama no if is client enable e o outro que eu acabei de falar aqui que eu não me perdi, mas entenderam, né, galera? Você vai colocar as palavras que fazem chave. Aí no if você já sabe que você está validando. E aí ele vai chamar por dentro, ele vai chamar ali os dois métodos e isso é uma boa prática. Eu tô falando isso porque eu vi recentemente a gente falando no nosso grupo do Zap interno aqui do grupo, do canal. A propósito, se você quiser fazer parte dele, se você acha que você quer contribuir, né? Seja uma pessoa educada, né? Não vai fazer lá marketing pessoal, mas assim, se quiser é só procurar na aba comunidade aí que tá o número, pra vocês dar um oi pra mim, que eu adiciono vocês lá. E galera, seguinte, o mais que vai pegar, eu não sei se vocês já entenderam, a cereja do bolo vem agora, é a parte de orientação a objeto. A orientação a objeto, a maioria das pessoas treme na base. Com perdendo a palavra, se cagam todo. Mas é verdade, galera. Eu no começo também tinha medo que os caras colocavam, esse rapaz, é um bicho de 7 cabeças. Toma cuidado com esse negócio aí, que você não vai aprender esse negócio não. Esse negócio é difícil, esse negócio é difícil. E galera, uma vez eu fiz um teste com um colega meu, que era professor de inglês, ele tava um moleque bem inteligente, mas não era da área. E ele falou que tava penando na faculdade, ele é laureado, uma pessoa que tava tirando ótimas notas na faculdade bem conceituada, paga, mas bem conceituada aqui da cidade. E ele tava tendo muita dificuldade para entender o tal da orientação a objeto. Cara, é muito difícil orientação a objeto, não dá para entender aquilo não. E aí eu expliquei ele de uma maneira que, pegando até para validar, não tá muito certo. Mas no primeiro momento, o professor de matemática não ensina você errado para você poder pegar no tranco e fazer alguma coisa? Então eu fiz a mesma coisa com ele e a mesma coisa que eu vou fazer com vocês aqui. O que eu vou ensinar para vocês agora aqui não tá 100% certo. Não é 100% isso. E aí quando você estiver realmente entendendo o que é orientação a objeto, isso vai ficar bem claro para vocês. Antes de vocês acharem que eu estou ensinando vocês errado, quando você entender de fato, você vai entender o que eu estou falando que não está tão certo. Mas isso já vai te dar um norte para você pelo menos saber fazer alguma coisa com orientação a objeto. Então, seu medo é não conseguir fazer nada, se sentir muito, assim, não conseguir andar, então isso aí a gente quebra agora aqui. Que é o seguinte, galera, orientação a objeto, lembra que eu falei para vocês que os arquivinhos representa o mundo real? E as pessoas normalmente gostam de fazer exemplo assim, uma maçã, uma batata. E aí quando você pega uma maçã com a batata e faz esse exemplo. Cara, quando o cara me explicou maçã e batata com programação, eu falei, meu Deus, que é isso, gente? Sério, eu lembro. Eu falei, não, velho, não tem maçã e batata, velho. Eu olho pro monitor e não tem maçã e batata. Essa abstração, galera, só funciona para algumas pessoas. Eu sou uma pessoa muito visual, por exemplo. Eu acho que algumas pessoas têm essa personalidade. E é muito ruim a gente achar que só pessoas que não têm essa personalidade funcionam na área. Porque se for assim, a gente fica com aquelas pessoas do tipo padrão do programador, que não vem o caso a gente falar qual que é, mas todo mundo sabe que tem um padrão de programador. Então a gente tem que adaptar a forma de explicar as coisas para que fique claro para todo mundo. Então eu sou muito visual, por exemplo. Eu preciso enxergar as coisas, mas não precisa ser batata. Não precisa ser batata. Vamos trabalhar com o que de fato a gente tem na tela. Então a gente não tem lá, normalmente do lado esquerdo, as classes, né? Quer dizer, os arquivinhos, né? Então, assim, se eu tenho uma classe que chama usuário, e dentro de usuário, que é essa classe, esse arquivinho, né? Vamos colocar do Java aqui, né? Uma classe Java, que tem ali usuário. E dentro de usuário eu tenho
validar CPF do usuário, validar login do usuário, cada uma função, né? Cada um é um método, que o método de função em Java é a mesma coisa. E tem uma colocação, validar CPF e validar login. Então eu tenho dois métodos que são vinculados ao usuário. E aí eu tenho outra classe, que é a classe chama tela do usuário. Quer dizer, eu tenho uma classe que é mais camada de baixo, que é o serviço ali, que a gente chama de serviço, que faz o processamento mais pesado. E eu tenho uma que mais controla a questão da camada de chamar o usuário. É uma classe mais simples, que de fato vai chamar a outra de baixo, uma escadinha. E como que ela vai chamar essa outra, galera? Usando a orientação a objeto. Ele vai pegar e vai instanciar isso, né? Vai pegar e vai criar uma instância na memória dentro dessa outra classe. E aí, quando eu estou falando assim, vai parecer que é complexo, mas no final das contas, o que eu estou fazendo, galera? Eu estou instanciando aquele arquivo, isso que eu estou falando que não está muito correto, mas para você entender. Aquele arquivo que está na outra classe, ele vai ser carregado na memória em um atributo, em uma variável, dentro da outra, quando você dá new. Você faz lá new string, new double, new float. Você vai fazer new, carrega tudo que está naqueles binários lá do outro, lá, o txt, tudo que está no txt, você vai instanciar como se fosse um atributo e vai dar new, e aquilo vai ficar guardado ali. E como é que você sabe que está guardado? Quando você pegar e colocar aquele nome, aquela palavra-chave que você colocou, ponto, Ctrl espaço, no caso do Windows, né? Vai pegar e já vai, tudo que tiver público de método na outra classe, já vai aparecer para você chamar ali. Então quer dizer, você fez uma extensão do arquivo, você está chamando um outro arquivo. Nada mais é do que declarar um arquivo dentro de outro arquivo. Lógico que é bem mais do que isso, galera, mas já dá para trabalhar bem pensando dessa forma. Então quer dizer, se eu quero juntar, eu tenho 3 classes com vários métodos públicos, porque você tem que estar público, senão ele não vai aparecer na hora que você der o Ctrl espaço. E você quer juntar tudo no centralizador, que a gente chama de controller, que é o controlador, que é a última camada que vai relar no front-end. Então, galera, você vai instanciar essas 3 classes nessa outra quarta, que eu chamar de controller, né? Então vai ter 3 classes de serviço, com vários métodos públicos. E aí você vai dar um nome para cada uma. Isso é igual qualquer variável, não pode ter nome repetido, todo mundo sabe disso, isso é o básico do básico. Não pode ter nome repetido para o computador saber que cada uma coisa é uma instância. Isso sem rodar, tá? Só na questão de você estar desenhando, escrevendo o código. Quando você pegar lá o nome do atributo, ponto, Ctrl espaço, você vai conseguir usar todas aquelas funções que estão nos outros arquivos, só que naquele local. Naquela classe, está centralizando. E aí, galera, esse universo abre um leque absurdo que a gente não vai entrar aqui em detalhe. Esse vídeo é para ser um vídeo bem simples para pessoas que estão realmente começando do zero. Né? Que eu sei que tem pessoas que começam do zero. A maioria começa do zero, né? Acho que a maioria, na verdade, todo mundo, né? Mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí, depois esse leque, depois a gente tem os patterns, né? Que é a forma como você divide isso, a forma como você organiza isso, como você divide as pastinhas, por que divide, né? Qual que é as melhores práticas, e aí esse universo vai ao infinito e além. A dica que eu dou para vocês, galera, é que a maioria esmagadora dos programadores, principalmente os mais antigos, se abraçam, se escondem até, muitas vezes, numa carapuça ali, eles colocam do tipo, esse negócio aí é bonito na prática, mas eu não uso não, porque isso aí na vida real não funciona. Entendeu? Assim, por exemplo, a questão do clean code, né? Aí, se tiver alguém assistindo aí que é mais pro lado, assim, mais assim, entusiasta de organização de código, né? Clean Code tem um livro, galera, mas você não precisa ler esse livro no começo da sua carreira, tá? Eu escutei isso também de outros influenciadores digitais aí da área e concordo. É um livro meio pesado, maçante, não faz sentido para quem tá começando, não vai fazer sentido nenhum. Então segue essa linha se você tá começando. Segue essa linha que eu acabei de falar e vai dar bom, tá? Logo, logo o Samuca faz os conteúdos mais voltados para ensinar alguma coisa. Vai vir novidade aí no canal, né? O Samuca tá feliz com algumas coisas que tá acontecendo. E bora programar, galera. E caso você gostou do vídeo, né, se inscreve no canal. Até a próxima, galera. Dessa vez o vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se não gostou também, deixa nos comentários. Só vou saber se você comentar. Beleza? Até a próxima e falou! Ha!